Brincadeira de criança, como é bom, guardo ainda na lembrança. Muitas das brincadeiras de crianças mudaram ao longo dos anos e séculos. Brinquedos e brincadeiras. Vamos dar uma pincelada rápida pela história? Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Se ao final gostarem, dê seu like, se inscrevam. Brincadeiras de criança. Na Grécia Antiga, quando os meninos não estavam na escola e as meninas não estavam trabalhando, jogavam jogos de bola com bexigas de porco inflado. Crianças romanas brincavam com bonecas e aros de madeira ou de barro. Eles também jogavam jogos de bola e jogos de tabuleiro. Na Idade Média, a partir de 1 ano e meio, a criança brincava de um jogo parecido com o golfe, que se chamava malha e pela. Em torno de 1600, a especialização das brincadeiras restringia-se à primeira infância. Após 3 ou 4 anos, ela desaparecia. A partir dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos e participava das mesmas brincadeiras dos adultos. Na festa de São João, cabia às crianças pequenas acenderem a fogueira. Na festa da Terça-feira Gorda, as crianças da juventude traziam seus galos de briga. Homens, mulheres e crianças brincavam de cabra cega, guerras de bola de neve, jogos de salão, como os de rima e os de mímica. Ouviam os contos de fantasmas, lobisomens e do Barba Azul, diante dos quais as crianças ficavam apavoradas. Nessa época, não havia uma diferenciação entre brinquedos de meninos e de meninas. Luís XIII, por exemplo, brincava com bonecas e de fazer comidinhas com utensílios em miniaturas de prata, chumbo, cobre ou barro verde. Entretanto, em torno dos 7 anos, acontecia uma mudança na vida de uma criança do passado, particularmente para o menino. Esse abandonava aquele vestido comprido usado na infância e passava a usar calças curtas e um gibão. Era proibido de brincar com bonecas e de carreteiro. Além disso, sua educação ficava sob a responsabilidade dos adultos do sexo masculino. O menino nobre aprendia a atirar, a caçar, a montar a cavalo e a jogar jogos de azar. As meninas, em contrapartida, continuaram por muito tempo a ser tratadas como pequenas mulheres. Entretanto, entre os séculos 17 e 18, surge uma atitude moderna em relação aos jogos, às brincadeiras e às crianças. Nesse novo sentimento, preocupa-se em preservar o aspecto moral e psicológico da infância. Proíbem-se os jogos considerados maus, como jogos de azar, por exemplo, e recomendam-se aqueles considerados bons, isto é, em que o corpo está em movimento. Enfim, distingue-se o universo da criança e do adulto. A concepção educativa do final do século XVIII e o início do século XIX compreendia a necessidade de preparar a criança para a vida adulta, por meio de uma disciplina constante e rigorosa, conseguida mais facilmente nas instituições, nas escolas, nos locais mais próprios para isso. A infância foi valorizada em grande parte por seu potencial educativo e de intervenção do qual seria alvo. A partir do século XIX, meninas da época vitoriana, de classe média, jogavam com bonecas de madeira ou de porcelana. Tinham também casas de boneca, lojas de modelo e cordas de pular. Já os meninos tinham bolas de gude e soldados, trens de brinquedo, barcos de brinquedo, mas, entretanto, as crianças pobres usavam mesmo a imaginação para criar seus próprios brinquedos. Peões eram brinquedos populares, aros e jogos com ossos de junta e pegar varas aonde você tinha que pegar varas coloridas em uma pilha sem incomodar as outras. Varas coloridas em uma pilha sem incomodar as outras. Você lembra desse jogo? Você sabia que ele é antigo? É o nosso pega-varetas. Domingo era dia de brincar com brinquedos religiosos, com temas religiosos, como arcas de Noé com os animais de madeira. No século XIX,
temos alguns brinquedos que começaram a ser criados. O plasticine, que é a massa de modelar, foi inventada em 1897 pelo William Harbord. Ela foi comercializada pela primeira vez em 1900. Aquela massinha começou a ser comercializada em 1900. Também em 1900, Frank Corbin inventou um brinquedo chamado Mecano. Os modelos em miniatura, os Matchbox. Outros brinquedos populares no início do século XX eram os carros de lata, né? Então, quer dizer, aqueles carrinhos pequenininhos eram muito populares. Na década de 20, conjuntos de trem tornaram-se também muito populares. Os brinquedos foram começando a se modernizar, foram começando a se transformar. Brinquedos macios também se tornaram comum no início do século, incluindo os famosos ursos de pelúcia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria das fábricas de brinquedos foram entregues à produção de guerra. Acabou-se um pouco a brincadeira nesse período. Mas, na década de 50, o Lego se tornou um brinquedo popular. O Senhor Cabeça de Batata, daquele do Toy Story, foi inventado em 1952. O skate, em 1958. A Barbie foi inventada em 1959. E o Action Man começou a ser vendido na Grã-Bretanha em 1966. Eu tive um Action Man. No início de 70, Hooper, Espaços e Clackers eram brinquedos populares. Tudo que era o espaço era brinquedo popular na década de 70. No final do século XX, temos os nossos famosos jogos de computador. Entre os brinquedos modernos, o Tamagotchi, alguém lembra do Tamagotchi? Ele foi inventado em 1996. E o Furby, aquele boneco que falava, em 98. Antes de fechar, vamos falar de umas curiosidades? Seguinte, os relatos de portugueses em suas viagens falavam que os índios que viviam aqui, antes da chegada dos portugueses, praticavam um jogo estranho, que consistia em arremessar uma trouxa de folhas cheia de pedras que eram amarradas em uma espiga de milho. Eles chamavam de peteca, que quer dizer bater em tupi. Peteca. Os filhos dos escravos também sofreram muitas influências em suas brincadeiras, de elementos europeus aos jogos e materiais herdados da origem africana. Mas muitos jogos de origem africana sobreviveram ao tempo. Vamos lá? Peão, pipa e o beliscão. Sabe-se que hoje, quando se fala que cortou a pipa do outro, ou você tem aquela briga de peões, surgiu na verdade com os filhos dos donos de engenho. O papagaio é destruído por um pedaço de vidro, oculto em tiras de pano do rabo do mesmo, o que hoje é proibido. É o famoso cerol. O cerol surgiu lá no tempo dos engenhos. O jogo da amarelinha, pedrinhas e cantiga de roda são importações da Europa. O badoque, o estilingue para alguns, era popular no sertão nordestino e é de origem árabe. A bola, já por si, é muito antiga. Japoneses e chineses já jogavam. E como eu falei já no início, gregos e romanos. Mas foi a bola inglesa que ficou conhecida aqui. Ela veio em 1894 com Charles Miller. Mas existem correntes que falam que a primeira partida de futebol realizada no Brasil pode ter sido disputada em Bangu, na zona oeste do Rio. Embora o paulista Charles Miller seja considerado o pai do esporte no país, tendo promovido o primeiro jogo em São Paulo com as regras do esporte praticado na Inglaterra, pesquisadores afirmam que o escocês Thomas Donoghue é quem merece o título. Lembra, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro, você tinha a fábrica Bangu, que era de origem inglesa. O Queimado, alguém já jogou? Sabia que ele é uma adaptação do Prison Ball, que foi criado na Colômbia e popularizado nos Estados Unidos? Muitas brincadeiras antigas tiveram seu auge, aquela força nos anos 80 e 90, como o pega-pega e aquelas brincadeiras de rua que a gente costumava ter. O auge das bolas de gude foi entre 1970 e 1980. Brinquedos e brincadeiras mudam de acordo com os séculos, de acordo com as décadas. Vamos ter saudades de brincadeiras de outrora, mas outras vão surgir moldadas pela sociedade corrente. Sejam elas eletrônicas ou não, mas são as brincadeiras da geração. Canal Quem Sabe lembra que a criança, enquanto puder ser apenas criança, ela deve ser. E será tratada como uma. O maior erro de algumas pessoas é como na Idade Média, tratar as crianças como pequenos adultos. E não seres que são dependentes da nossa liderança como pais ou responsáveis.
Quem gostou do nosso passeio, curtam, comentem, deem seu like, espalhem. Vamos aumentar esse grupo de bons amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, espero que tenham gostado dessa passagem pela história.